Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari. Gente, aqui eu trago informação importante, hein? Que eu tô falando aqui, trazendo no dia a dia aqui, sempre para vocês, informações sobre renovação de contrato, novos jogadores, tem jogador acertado com o Vasco já. Mas sobe o like antes, se inscreve aqui, confirma sua inscrição aqui embaixo, porque é importante aqui pro canal, é de graça. O seu like também é muito importante. E assim, eu vou falar uma parada para vocês aqui do fundo da minha alma. Primeiro, pontuar a declaração do Paulo Brax, né? Saio com a sensação que fiz até mais. Essa foi a palavra, que a frase que o Paulo Brax utilizou, né? Agora que, enfim, saiu de vez do Vasco e tal. Vou falar um negócio para o Paulo Brax, de coração. Eu não desejo mal para nenhum tipo de ser humano. Quem acompanha o canal aqui sabe. Mas trabalhar no Vasco, no clube, na grandeza do Vasco, primeiro, é uma responsabilidade muito grande. Outra coisa, você, Paulo Brax, teve... mas aí a discussão teve 120 milhões, teve 120 nada, 190, que teve o empréstimo ponte no ano antes, no ano anterior, mais 120. E o time que você montou brigou para não cair, saiu na zona de rebaixamento no segundo turno. Mas depois que o Lúcio Barbosa, é verdade, Lúcio Barbosa chegou no meio da temporada, assumiu o lugar do Luiz Melo, e aí, que assim que o Lúcio Barbosa pontuou muitas coisas, e aí chega o conhecimento do Eduardo, que quem tomou partido para a contratação do técnico Ramon Dias foi o próprio Lúcio, você não vai aqui ficar contando historinha pro torcedor, dizendo que fez até demais. Com 120 milhões, você monta um time e diz que o Barbieri e o Abel Braga, com todo respeito ao Abel, foram profissionais, que sabiam de SAF. Não vem de mais, o torcedor vascaíno tá cansado dessa papagaiada, velho. Tipo assim, segue o caminho, segue o teu caminho, porque o Alexandre Matos chegou num espaço de tempo muito menor, e eu sei que tem muita gente aí, tô ansioso, o cara trabalha em silêncio, diferente do Brax, né, que era realmente muito lento, tá? Porque a torcida, você foi taxado pela torcida do Inter, do América Mineiro e pela do Vasco. Então, sem historinha com o torcedor vascaíno. Respeitamos a pessoa e o profissional Paulo Brax. Agora não vem de história pra cima da gente. Essa que é a grande verdade, né, gente? Então, o cara vem aqui contar, eu saio com sensação de que fiz até demais. Fez demais, sem historinha pra cima da gente. Vamos lá. Aqui o trabalho já do Alexandre Matos, tá? Contrato confirmado, compra confirmada, tá? Do jogador Paulo Henrique. O Vasco vai pagar 1 milhão pro Atlético Mineiro, né? E quem confirmou foi o Rodrigo Caetano, outro dirigente de um outro clube, co-irmão do Vasco, né? Mas sabemos que não podemos misturar a administração do Atlético com a administração do Vasco, né? Porque, porque a torcida é unida, não tem nada a ver. Lá é uma administração, aqui é outra, cada um, sabe? O presidente do Atlético é o bem de lá, o presidente do Vasco é o bem de cá, e é isso. É assim que tem que ser, é assim que é. E o Vasco, na minha opinião, fez uma excelente negociação envolvendo aqui o Paulo Henrique. Paulo Henrique vai assinar contrato até 2025 com o Vasco. É um jogador que foi essencial para o acesso do Vasco, para a permanência do Vasco, para ser mais exato, desculpa. É um jogador que fez o cruzamento para o último gol do Vasco no Campeonato Brasileiro, um lateral rápido, veloz, linha de fundo, sabe das coisas. Gostei demais aqui do trabalho do Alexandre Matos e todo o departamento de futebol, né? O Ramon Dias pediu a permanência do jogador, o Vasco agiu rápido e realmente fechou, na minha opinião, uma compra sensacional, porque esse menino joga muita bola, eu tenho certeza que vai entregar demais na próxima temporada e o Vasco está no caminho certo, tá? Sobre o zagueiro Léo Duarte saindo aqui de um jogador para o outro, tá? Cruzeiro, Grêmio, Bahia também são equipes interessadas no Léo Duarte, mas eu vou falar uma parada para vocês aqui. Isso chegou no conhecimento do Eduardo, é o que eu consegui apurar, tá? Se o Vasco investir pesado no Léo Duarte, que já conhece o Rio de Janeiro, que já conhece a casa, o Vasco consegue o jogador, consegue um bom zagueiro, tá? E aí, mesmo ele indo para o Bahia, para o Cruzeiro, depois se o Vasco não fechar essa negociação, não vou mudar a minha opinião. É um zagueiro bom, é um zagueiro de velocidade, um zagueiro que sabe sair jogando muito bem, tem uma boa jogada aérea também, chama atenção. E assim, se vier para o Vasco, se o Vasco, enfim, fizer
a negociação pelo jogador, vai ser, sim, na minha opinião, quero a sua aqui embaixo, a contratação de um excelente jogador, de um excelente zagueiro. E aí é aquela questão do rumo certo, né? Rumo certo. Por quê? Pô, vamos por aqui. Um excelente jogador, jogador de primeira linha, um bom zagueiro e tudo mais. Então, não estou dizendo aqui que o Vasco está em negociação com o jogador, até porque é uma especulação e não está vazando nada dentro do clube. Hoje pela manhã, então, trabalhei pra caramba, apurei aqui, busquei informações, sabe, em 2 tipos de trabalho, né, gente? Vocês sabem que eu trabalho em 2 lugares, numa emissora e aqui também, então é tudo muito corrido, mas eu busco o tempo inteiro aqui, nos 2 celulares, aqui no Cutuque, buscando a informação para levar para você. Então, assim, é uma situação que deve estar acontecendo, porque outros clubes também entraram na negociação pelo zagueiro Léo Duarte, e se o Vasco fechar a negociação, eu acho, tá, uma boa aquisição, um bom zagueiro aí para o Vasco. Outra informação aqui, e muito importante, hoje de manhã eu trouxe, hoje pela manhã, a informação de que o Vasco teria fechado aí com alguns atletas, algumas negociações importantes, tá? Além aqui do Paulo Henrique, outros jogadores, reforços mesmo, jogadores, enfim, reforços de outros nomes, né? Porque a manutenção do elenco também é reforço importante demais, e a gente tem que colocar isso na mesa. Eu vejo muita gente não valorizando a manutenção, do elenco. Como é que você não vai elogiar a permanência do Paulo Henrique? Então, além dos reforços, tá? Além dos reforços que virão para o Vasco, serão anunciados a qualquer momento, tá? Eu estou falando aqui agora, daqui a pouco, tem nome aí, Eduardo, foi anunciado 1, 2, 3 jogadores, serão anunciados. Eduardo, são segredos do Alexandre Matos, que trabalha dessa forma. 100%, isso é verdade. Ele trabalha assim. Foi assim no Palmeiras, foi assim nos clubes, no Cruzeiro também trabalhou dessa maneira e sempre deu certo. E eu apoio esse tipo de trabalho. Vazar informação não é legal. Vazar negociação não é legal. Tá? Essa é só a minha opinião. E assim, alguns nomes estão acertados com o Vasco, tá? Esses nomes serão anunciados a qualquer momento pelo Vasco e tem que ser daqui para frente. E outra situação, gente, o Vasco se apresenta, tá, no dia 6 de janeiro, para a pré-temporada no CT Moacir Barbosa, tá? Informação também de momento. Outra situação aqui, envolvendo o volante Souza, tá? Que eu vou repetir, respeito demais o Souza, gosto do Souza, é um excelente ser humano, sensacional, só que o Vasco não vai contar com esse jogador para a próxima temporada. Pelo menos essa é a informação de momento. Amanhã ou depois pode mudar, Eduardo? Pode, como outras negociações já mudaram. Isso é super normal no mundo do futebol. Mas, nesse primeiro momento, o Vasco não vai contar com o Souza. O Souza deve jogar assim num clube da Turquia. O Vasco está atrás de um volante mais rápido, um volante de pegada, aquele chamado primeiro volante, né? Aquele cão de guarda, mas um volante mais moderno. Tem que ter a pegada, mas tem que sair jogando bem, primeiro passe e tal, porque o Ramon Dias joga assim. O Ramon Dias teria indicado alguns jogadores para a posição de meio campo, e o Alexandre Matos no mercado, se não já fechou, eu sou muito suspeito, mas eu acho que esses jogadores, gente, podem me cobrar, esses jogadores já estão fechados com o Vasco. Eu acho que tem um momento certo do anúncio e tudo mais, mas esses jogadores já estão realmente fechados com o Vasco. E uma coisa que o Alexandre faz muito bem é esse tipo de negociação. Então, muita gente, tá repetitivo. Não estou repetitivo. Estou trazendo a informação de momento. O Vasco comprou um jogador, o Jefferson não vai permanecer, o lateral esquerdo, porque o Lucas Piton está voando na lateral do Vasco. O Jefferson entendeu isso. Jefferson é bom lateral, tá? Matheus Julião da base subindo para o time principal, né, para ser o primeiro reserva ali do Lucas Piton, que não vai deixar espaço. Isso ficou muito claro. Na minha opinião, ficou muito claro para mim. Então, o Matheus Julião, nesse primeiro momento, é o primeiro reserva do Lucas Piton. Porque o Jefferson, bom lateral, sabe? Aqui não tem que ir, porque o cara foi embora. Foi embora, assim como o Ivan também deve ir, porque não tem espaço. O goleiro Léo Jardim é sensacional, o Lucas Piton é sensacional na esquerda, e aí tem a briga do Puma com o Paulo Henrique agora. É assim que se forma um time competitivo, beleza? Vamos com tudo, Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.